15 minutos com o Sapia. Olá, o 15 minutos com o Sapia de hoje conversa com o psicólogo Fabrício Ribeiro. Vamos tentar levar para os nossos ouvintes aí um drama das pessoas, quem realmente necessita de ajuda, de terapia, e vamos comentar também sobre casos que ficaram marcantes aí, como podemos citar a tragédia de Mariana. Conversei com o Fabrício por telefone alguns dias atrás no programa e hoje ele veio aqui gentilmente nos fazer uma visita para esse bate-papo no 15 minutos com o Sapia. Obrigado, Fabrício, pela sua participação. Agradeço o convite. Vamos conversar. Ô Fabrício, vamos começar conversando. Primeiro, as pessoas, sempre quando eu entrevisto psiquiatras ou psicólogos, as pessoas dizem assim, pô, eu não sou louco. Eu não... Tem aquele tabu, né? Sim. Todo mundo precisa de um psicólogo? Não diria que todo mundo precisa de um psicólogo, mas a psicologia, né, esse momento da escuta, da terapia, da análise, ele vai oferecer para o sujeito alguns recursos para se entender, para escutar algumas questões com relação dele com o mundo, dele com o outro, que esse profissional vai ser muito importante, né? Não posso dizer que todo mundo tem que fazer terapia, mas é preciso encontrar na vida coisas que sejam terapêuticas, né? Às vezes isso é suficiente, alguma atividade física, alguma relação social, alguma atividade filantrópica, tudo isso em alguma medida pode produzir essa sensação de bem-estar e um certo tratamento para esse mal-estar da vida cotidiana que é normal, né? O mundo nos atravessa e a gente precisa de inventar modos de lidar com esses atravessamentos. Quando isso é mais intenso ou quando a dificuldade é um pouco mais ampla, é muito indicado procurar um profissional que possa ir, a partir de uma escuta mais atenta, de uma intervenção mais delicada, auxiliar esse sujeito a produzir saídas que dispensem essa dimensão do sofrimento, de uma depressão, enfim, de algum sintoma que esteja embaraçando esse sujeito. Eu toquei nesse assunto pelo seguinte, a gente apresenta o programa policial há vários anos. Sim. E o que mais mata no país por dia é o suicídio. São 35 pessoas que cometem suicídio diariamente. E isso, as causas desse suicídio, né, da pessoa chegar a esse ponto, normalmente vem por algum problema, algum transtorno psicológico que a pessoa tem. Sim, sim. E muitas vezes a pessoa não consegue, às vezes admitir, às vezes reconhecer a doença, ou descobrir até mesmo que está doente quando chega já num ponto difícil. Eu digo isso pelo seguinte, se você é mulher, a partir do momento que você começa a virar mocinha, você tem que ir ao ginecologista uma vez por ano, pelo menos. O homem tem que ir ao cardiologista, tem que ir nós estamos na época do Novembro Azul, né, o exame de próstata, dependendo da idade, quer dizer, você tem lá as suas normas. Existe uma para o psicólogo, olha, eu preciso levar meu filho, pelo menos para fazer uma sessão, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Quando é que você dá o start da pessoa e procurar uma terapia? Olha, os motivos são os mais diversos, né? Nós vamos encontrar esses momentos onde o sujeito está em sofrimento, né? Pelas mais diversas questões, seja um problema na escola, né? Interessante como as crianças, o sintoma às vezes de um mal-estar que está na família, muitas vezes aparece na escola, então talvez esse momento seja um momento O bullying é muito forte mesmo, tem muito mimimi, porque eu me lembro na minha época de criança, eu tenho uma orelha colada. E na época passava aquele seriado de Guerra nas Estrelas, então meu apelido era Spock. Eu não ligava, como eu não liguei, não fiquei com o apelido de Spock. Agora eu tinha lá uma amiga muito alta, magrela e tal, que o apelido dela era Girafa. Chamava ela de Girafa, ela chorava, todo mundo ia pra diretoria porque chamou ela de Girafa. Mas ela hoje é uma médica, minha amiga, não tem problema nenhum, quer dizer... Tem muito mimimi também não hoje, assim, nesse negócio de bullying pra cá, a gente vê casos que não. Sim, não sei se a gente pode dizer dessa forma, porque é claro, a gente tem N casos onde um insulto, algum apelido e etc., o sujeito vai conseguir ele levar de algum modo, sem se importar, sem produzir nenhum tipo de mal-estar com relação àquilo. Mas isso que vem do outro nos afeta muito. Isso pode nos afetar muito negativamente. Uns mais, outros menos. Uns mais, outros menos. Talvez o que a gente esteja vendo hoje, como existe uma divulgação muito maior
as redes sociais, né, os vários veículos de imprensa, talvez a gente saiba mais desses casos do que em outros tempos. Mas eles, de alguma forma, sempre existiram, né? O mal-estar na escola sempre atravessou todos, né? Nem todo mundo se sente bem na escola. Você usa óculos, eu uso também só para ler, né? Na época da escola, quem usava óculos era 4 olhos, né? Tinha os mais diversos apelidos, né? Então, assim, isso tudo depende da estratégia que cada um vai dar conta de ter para lidar com esse embaraço que é a vida com o outro, né? Existe um dos autores da psicologia que vai dizer assim que o inferno é o outro. Ou seja, a nossa relação com o outro, ela é fundamental. Eu não existiria sem as pessoas que atravessaram a minha vida, mas por elas terem atravessado a minha vida, elas também me produziram sofrimento e mal-estar. Mas e quem que tem que descobrir isso? Porque a pessoa às vezes pode não conseguir descobrir. Os familiares, pai, mãe, filho, irmão, professor. Se espera que as pessoas que estejam ao redor dessa pessoa tenham essa escuta, né? Olha, perceba ali que aquele sintoma, aquele momento de sofrimento está um pouco mais intenso e que essa ajuda pode de alguma forma facilitar. Né? Então, um professor, né, já vários casos que vieram até mim, foram professores que encaminharam, familiares, né, ex-alunos, né, também de alguma forma percebem ali que um amigo, algum parente, de algum modo precisa de uma intervenção e aí a entrada do psicólogo, do analista é fundamental. Então, na escola, nos espaços do trabalho, né, o trabalho hoje também é um local de muito sofrimento, né, onde o sujeito está o tempo todo ali tendo que produzir, tendo que inovar, tendo que se reinventar. Isso, de alguma forma, vai desgastando esse sujeito, aonde um tempo que antes poderia ser dedicado à família, ao lazer, algo que pudesse dar um certo prazer, hoje está todo tomado, né, pelo trabalho, por essa convocação que a gente tem o tempo todo, por exemplo, das redes sociais, né? Recebe mensagem no telefone, tem que responder na mesma hora. Então, assim, é um momento da vida do sujeito onde somos muito convocados. E produzir intervalos é muito importante. Né? Os momentos de prazer, os momentos de diversão, são momentos de produzir intervalo. Mas também a saída ao psicólogo, ao terapeuta, ao analista, também é um momento de produzir um intervalo onde esse sujeito pode, de algum modo, ressignificar a sua vida e, de alguma forma, tratar esse sofrimento. Então, é muito importante isso. A psicologia vem ao longo dos anos, quer dizer, milenar, né? E ela vem avançando, claro, como todas como a medicina avança, a engenharia avança, a psicologia também vem avançando com os seus pensadores, podemos dizer assim. Mas existe uma certa relação, parece, eu costumo dizer até que é de ignorância. Nos últimos 20 anos ou 30 anos no Brasil também nós tivemos um aumento muito grande da igreja evangélica. Sim. Existe meio que uma relação da igreja evangélica dizendo, não, você não precisa de psicólogo, você precisa de Jesus. Né? Existe essa briga, parece, entre a igreja com a psicologia. A psicologia não é coisa de Deus, não é coisa, você não precisa disso. Os caras que falaram isso são pessoas que não têm Deus, essa coisa toda. Como é que a psicologia trata isso? Olha, essa é uma questão delicada, né? Que a gente não vê apenas... Eu tenho amigos psicólogos evangélicos, que é psicólogo evangélico, psiquiatra evangélico, né? E tenho amigos que são evangélicos que falam, não sou psicólogo, não, tenho Jesus. Né? Eu acho que tem uma questão importante a ser tratada, porque cada um vai procurar um modo de aliviar o seu sofrimento. Né? Nós vamos ver que alguns vão encontrar esse alento na religião, né? Que é uma estratégia social, né? É um elemento da cultura a religião. O homem sempre teve uma relação com o divino, com o sagrado, muito antes das religiões evangélicas, cristãs e etc. Isso atravessa a história da humanidade, essa relação com algo que transcende o homem. Mas nós bem sabemos que hoje as respostas são muito variadas, né? Então, o que é, de alguma forma, um lugar de alento, um lugar de construção, um lugar de alguma forma, produzir uma certa resposta às questões da vida, para outros não serão. Para alguns, estar lá participando das atividades religiosas, ter ali um vínculo com o discurso religioso,
já vai ser suficiente para ele levar uma vida né, minimamente enlaçada, né, com o outro. Para outras pessoas, não. Então, acho que o que tem faltado hoje é um respeito à diversidade humana. Tolerância, né? Tolerância. É a palavra, acho que a palavra da moda é tolerância, né? Preciso... Ou intolerância, né? A palavra. A intolerância não desejamos, né? Porque lógico. ela, de alguma forma, enxerga no outro ou um inimigo ou um estranho que não pode, de alguma forma, circular nos mesmos espaços que eu. Né? E a gente sabe que hoje o grande desafio da nossa sociedade é produzir alguns dispositivos que possam, de alguma forma, dar conta disso. Né? A gente estava conversando sobre o trabalho do acompanhante terapêutico, né? Que é esse sujeito, esse conector que vai junto com o sujeito, circulando pelo território, construindo novos espaços. É nesse assunto que eu quero entrar. O Fabrício Ribeiro é psicólogo, está conversando conosco hoje aqui no 15 Minutos com Sapia. Eu confesso a você que quando surgiu a lei acabando com os hospitais psiquiátricos, eu fui contra. Sou contra até hoje. Eu anuncio várias vezes aqui, não é uma nem duas, já várias vezes já anunciei, esses anos trabalhando como jornalista, de pessoas portadoras de doença mental que acabam cometendo crimes contra a própria família, às vezes, até porque a família não sabe lidar com a pessoa, quer dizer, não tem como você lidar com um esquizofrênico, um caso nesse sentido. Na maioria dos casos que a gente vê, infelizmente, acontece isso. E, de repente, decidiram acabar, extinguir. Agora, muitas pessoas que estavam nesses locais já estavam com a doença crônica. Como é que essas pessoas conseguem voltar para a sociedade? Porque eu vejo casos também, desculpe, às vezes você já deve ter visto nos jornais, de pai que amarra filho com corrente na cama, né? Que não tem como fazer, precisa trabalhar, precisa sair, não tem quem deixar amarra. Quer dizer, uma coisa completamente absurda, inexplicável uma atitude dessa. Olha, essa é uma questão muito importante. Assim. A gente, enquanto sociedade, a gente sempre institucionalizou aqueles que a gente achou estranho, né? Já foram os leprosos, foram os loucos, né? Tantas e tantas categorias. Agora os usuários de droga, né? Diversas intervenções que encontram na clausura, né? No afastamento social, um modo de tratar. Esse movimento que você diz de abertura dos hospitais, ele é um movimento que aconteceu no mundo inteiro, né? Onde se observou que um ponto fundamental do tratamento era o laço social. Né? E isso começa na Itália, com Franco Basaglia. Né? Temos uma influência grande também da Argentina, com o Gregório Barenblitz, que estará no evento que nós estamos organizando na Newton Paiva, no dia 19 e 20, para dizer que tem uma parte do tratamento do sujeito que é preciso, de alguma forma, contar com esse enlaçamento social. Né? Então, se esse sujeito, em algum momento, precisa de uma contenção, essa contenção ela não pode ser na perspectiva da exclusão, e sim do cuidado. Então, hoje nós temos serviços na rede de saúde mental. Belo Horizonte é um grande exemplo para o Brasil todo, é uma das maiores redes de saúde mental do Brasil, é a de Belo Horizonte, onde esse sujeito que está em crise, ele pode ser acolhido no serviço de saúde mental, né, no Sersan, que é o nosso serviço aí para atenção à crise. E para que esse sujeito não se institucionalize em uma única instituição, a rede, a saúde mental criou uma rede de serviços. Então, se antes havia apenas uma única instituição total, que só apontava para dentro, hoje nós criamos uma série de serviços que, de alguma forma, acolhem o sofrimento do sujeito, acolhem o sofrimento da família, ao mesmo tempo que tentam, de algum modo, tratar esse laço com o território, com a cidade. Então, esse trabalho do AT, ele vai ser importante nesse sentido, vai ser um elemento conector desse sujeito que está lá no serviço de saúde mental, que precisa aí de um secretário, né, secretariá-lo para fazer algumas tarefas, às vezes simples, né, de pegar um ônibus, atravessar uma rua, outros tantos tirar um documento, que é tão importante, visitar um amigo e fazer um curso. Né? Nós temos, recentemente, um dos nossos usuários da saúde mental se formou no 2º grau. Depois inserido na sociedade. Exatamente, depois de 20 anos, né, internado numa instituição psiquiátrica, ele foi, de alguma forma, acolhido pela rede de saúde mental,
né, no serviço de atendimento e nas residências terapêuticas, e hoje está aí, de alguma forma, construindo a seu modo, né, do modo como é possível para ele, uma trajetória. Então é importantíssimo a gente não só mudar os modelos de serviço, mas também mudar os modelos de cidadão, né, que recebe esse sujeito. Né? O tempo que a gente vive hoje tem nos mostrado que a resposta não está acima da gente, que a resposta é uma construção de engajamento de cada um com a sua causa na cidade. Né? A minha com a saúde mental, alguns outros com a escola, outros tantos com a política, vários outros com a cidadania. Então, todos engajados nessa causa, podemos produzir uma cidade de fato que possa ser inclusiva, cidadã, enfim, né? que é o que é importante para a gente. Eu vou querer que você me fale sobre esse encontro que vai acontecer 19 e 20, né, Sim, de novembro. Mas antes eu queria, até para a gente estar chegando no tempo de finalizar nosso bate-papo, sobre pessoas que passam por grandes traumas. Nós conversamos por telefone a semana passada, semana retrasada, sobre a tragédia de Mariana. Mas um pouco antes a gente conversar até com o Rogério Maurício, aqui, nosso diretor da rádio, sobre um evento que aconteceu nos anos 70 aqui em Belo Horizonte. Né? Sim, lá no Parque das Gameleiras. Parque das Gameleiras. Eu até citei também uma matéria que eu li no Estadão, no estado de São Paulo, sobre as pessoas que sobreviveram naquele incêndio do edifício Joelma nos anos 70 em São Paulo. Sim. Uma matéria sensacional mostrando de pessoas que hoje não conseguem pegar um elevador, que nunca mais conseguiram morar em prédio. Como é que é lidar com esse tipo de trauma? Dá mais exemplo para o pessoal de Mariana. Muitas pessoas indo para o alcoolismo, para as drogas, para a depressão. É muito difícil a pessoa voltar a ter aquela vida normal? Olha, difícil, tem lá suas dificuldades. Vamos pensar que essas pessoas, elas tinham um certo modo de vida, né? um certo cotidiano. Né? Nós sabemos bem como é que o cotidiano nos trata, né? A gente marca compromissos, nos organiza. Claro. Isso é fundamental, né? Para que a gente tenha uma saúde aí na nossa vida cotidiana. E, de repente, tudo aquilo que existia para aquelas pessoas desapareceu. De uma hora para outra. Então é um processo, inclusive, de se reinventar. Né? E isso, para muitos, não é simples. Acho que para todo mundo não seria simples. Mas para outras pessoas, né, nós vamos ver alguns casos, que o sofrimento é tamanho e que a impossibilidade de ver um futuro é tão grande que acabam utilizando desses objetos, né? A bebida, as drogas, às vezes a violência, enfim, esses elementos que também fazem parte da cultura, mas que de algum modo vão trazer talvez ainda mais sofrimento, né? Então, é um desafio, assim, primeiro, de alguma forma, conseguir ajudar essas pessoas a reconstruir a vida, né? No caso de Mariana, com alguns moradores de lá, ou a equipe Sim, sua? a gente conversou, cheguei a conversar com algumas pessoas na época, tive contato recentemente com algumas pessoas do CRP, do Conselho Regional de Psicologia, que realizaram um trabalho com Mariana, e assim, as questões que eles dizem para a gente é isso desse primeiro contato, inclusive para o sujeito dar conta de externar o seu sofrimento. Às vezes ele nem consegue. Né? Exatamente, que assim está tão impactado com a desconstrução completa da vida, que às vezes num primeiro momento é assim, a partir de pequenas coisas, né, para que esse sujeito possa externalizar todo esse sofrimento e pensar de alguma forma a partir de que ponto podem começar. E nós bem sabemos que sozinho a gente não faz nada, Claro. né? Quando ao lado de alguém que sofre, é bom que tenha alguém orientado, né, alguém capacitado, né, que possa de alguma forma ser um bom agenciador das questões, né, mais do que alguém que resolva. Né, claro que a gente precisa de contar com esses que resolvem, né, precisa de casa, precisa de reconstruir a cidade, mas precisa de alguém também que saiba agenciar essas demandas. Né? Então, o trabalho do psicólogo nesse sentido é muito importante, né, que poder escutar esse detalhe, né, isso que é singular de cada um, e poder ajudar a produzir uma solução que está aí no campo da cidade, no campo da cultura. Fabrício Ribeiro, psicólogo, conversando conosco, finalizando o nosso 15 Minutos com o Sapia. Queria que você falasse agora sobre esse evento que vai acontecer, dias 19 e 20, vai ser na Newton Paiva? 19 e 20 de novembro vai ser na Newton Paiva, os 2 dias, né, estaremos lá.
discutindo essa questão do acompanhamento terapêutico, que é um recurso que a psicologia e algumas outras áreas de saber têm utilizado, muito importante nessa mediação e nessa conexão do sujeito que sofre, do sujeito que está embaraçado, com um laço na cidade. Então vai ser um evento com pessoas muito importantes, experiências muito bonitas, muito interessantes do Brasil, algumas pessoas muito singulares, o Gregório Barenblit, que ele inclusive mora aqui em Belo Horizonte, ele é uma figura assim, muito singular na história da saúde mental, nessa vinda de alguns argentinos fugindo da ditadura argentina. Sim. E ele fez um trabalho muito interessante aqui em Belo Horizonte, no Brasil, uma grande influência, e ele vai estar conversando com a gente um pouco sobre esse conectivo tão singular que é o AT. E quem pode participar? Estudantes, profissionais, psicólogos, TOs, todos aqueles interessados em fazer da sua profissão também um modo de enlaçar o sujeito com a cidade, com a cidadania e com o território. Para participar tem que fazer alguma inscrição? Tem que fazer uma inscrição, basta encaminhar um e-mail para congressoat2018@gmail.com. Congressoat2018. Paulo, pode colocar aí para a gente, Paulo, por favor? congressoat2018@gmail.com, já está aí na tela. Exato. Você manda um e-mail citando o seu nome, paga alguma coisa? Paga uma inscrição de R$30 quem é estudante, 50 para quem é profissional, para a gente só fazer ali uma... 19,20 na Newton Paiva. 19,20 na Newton Paiva. Perfeito. Qualquer coisa pode ligar também para a Newton e a gente dá as informações. Não vou saber dizer agora. Vamos colocar e ele coloca aí, tá aí na tela. Pronto, tá aí já. Aqui o Paulo sabe tudo, ele coloca tudo aí que precisa. Fabrício Ribeiro, muito obrigado pela sua participação aqui no 15 Minutos com Sapia. Muito obrigado. Obrigado pela gentileza de nos atender e conversar aqui com nossos ouvintes. Muito obrigado. Até a próxima. 15 Minutos com Sapia fica por aqui. Tchau, tchau.